Então, para mim, é inadmissível que um projeto meu, por exemplo, do ano de 2015, fique numa gaveta da CCJ sem sequer um parecer. Eu sou contra a venda da DESO, porque para mim já é uma honra ser deputado, como deve ser uma honra para alguém que foi governador do estado. Por que depois que eu saio do cargo, o estado tem que me manter? A gente percebe que os parlamentos ainda são um pouco, vamos dizer assim, fechados. Se o governador e a sua equipe tiver a humildade de ouvir as críticas construtivas da oposição, eles tendem a fazer um governo um pouco melhor. O ex-líder engavetador de projetos, graças a Deus, já não está mais na Assembleia, deputado Zezinho Sobral. O eleitor tem que acompanhar, o eleitor tem que estar ali de perto, vendo realmente o trabalho de cada um. Achavam que bastava estar ali na tribuna ou concedendo uma entrevista no rádio, né, na televisão, que não é suficiente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Esta é uma produção da Sete Comunicação Estratégica e tem a produção do André Alcântara. Neste programa de hoje, nós vamos receber o deputado estadual Geórgio Passos, né? Que é deputado estadual por Sergipe, pelo Cidadania, partido que, aliás, ele preside em Sergipe. Geórgio é graduado em Direito, é funcionário público do Tribunal de Justiça, já foi policial civil e hoje está no segundo mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Geórgio, bem diferente da família Passos, é mais falante, é mais atuante, no sentido mais atuante, aspas. Os dois, todos eles são atuantes, mas ele tem uma forma diferente de atuar. Ele é mais, diria que, barulhento, mais zoadento, popularmente dizendo. Geórgio, seja muito bem-vindo ao Casa de Sopapo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço, Cátia Santana, a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, com o teu público, falando um pouco sobre política. E realmente, as pessoas até no início, no meu primeiro mandato, falavam muito isso. Deputado, seu pai, Antônio Passos, né, sempre foi uma pessoa mais comedida, mais tranquila, lógico, uma pessoa de palavra, de responsabilidade. E quando vê você praticamente todos os dias na tribuna, as pessoas realmente sentem essa diferença, mas a gente fica feliz porque também está contribuindo. Perfeito. Aliás, quero começar por Antônio Passos. Eu não conheci o seu avô, Chico Passos, que foi deputado estadual também, né? Prefeito de Ribeirópolis, também, né? De onde você vem, a família de Passos do lado de Ribeirópolis, sua mãe foi prefeita, seu pai foi prefeito, deputado estadual, seu avô também. E você traz aí essa carga política, essa herança política dos Passos. Como é traduzir isso no parlamento nos dias de hoje? Veja, Kátia, pra gente é um orgulho, afinal de contas, tanto meu avô quanto meu pai e minha mãe também fizeram muito pela política sergipana. Lógico que eu venho, por isso, de uma política tradicional de Sergipe, mas a gente chegou na Assembleia e teve que também dar os nossos pitacos, dar a nossa forma de atuação. E uma coisa que já começa bem diferente, que meu pai quanto meu avô, a grande maioria dos momentos que eles estiveram na Assembleia, eles foram deputados governistas. Meu pai e meu avô tiveram uma ligação muito forte com o saudoso João Alves Filho, né, governador do estado. Já eu chego na Assembleia como um deputado de oposição, então com uma pegada diferente, jovem também, né? Meu pai já chegou no parlamento mais maduro, já tinha sido prefeito da cidade. Eu não, meu primeiro mandato eletivo já foi de deputado estadual, então era um desafio enorme produzir algo que também as pessoas sentissem representadas. Então foi o meu grande desafio no meu primeiro mandato, né? Mostrar que a gente tinha a nossa autonomia, a nossa independência, lógico, respeito também aos ensinamentos que meu pai e minha mãe me passavam, mas deixando também a nossa marca registrada. Eu sempre brinco na Assembleia com alguns colegas ou até conversando em rodas de conversa. Geralmente lá na Assembleia nós temos fulano de cicrano, e não é desmerecendo nenhum colega disso, mas a gente conseguiu ter a nossa também marca, Geórgio Passos. Lógico, Geórgio de Tonho de Chico Passos, poderia até ser também, sim, mas claro, a gente conseguiu a nossa independência com o nosso trabalho, com o nosso dinamismo, sempre acessível também à imprensa sergipana. A gente agradece os espaços, Cátia, porque a gente sabe, quem acompanha a Assembleia, como você acompanha, sabe que são poucas pessoas que vão para as galerias, uma pena. Também, né, mesmo transmitida ao vivo, a gente sabe que a audiência também, até pelo momento da sessão, que é pela manhã, poucas pessoas podem assistir, tem os reprises à noite, e aí a imprensa que faz esse grandioso trabalho, tá ali, né, ou um espaço como esse, para a gente poder também trazer um pouco de informação. Você faz uma fala muito importante, que é esse acompanhamento da população das ações do parlamento, porque é lá que se decide o destino da população. Na Casa Legislativa Estadual, na Municipal, na Federal, no Congresso Nacional, de forma geral, são os parlamentares que, de certa forma, decidem o que pode e o que não pode, o que vai acontecer em cada estado, em cada município. E a população, às vezes, só recebe essa informação já concretizada, ação concretizada, sem que participe.
Essa participação popular, Jorge, ela é fundamental para que as pessoas possam não só acompanhar, mas possam também participar dessa decisão? Veja, com certeza, a gente percebe que os parlamentos ainda são um pouco, vamos dizer assim, fechados. Como dissesse assim, a população não quer vir, eu também não vou fazer o esforço de atrair as pessoas para vir acompanhar o que está acontecendo aqui. Embora seja a casa do povo. E é interessante, tem um nome, mas que a gente sabe, né? Por exemplo, hoje, na sessão de hoje, na galeria eu vi 4 cidadãos acompanhando. Ou seja, é muito pouco para a importância do que é decidido ali. E aí, mais do que nunca, principalmente agora com as novas ferramentas de comunicação, a gente tenta ao máximo passar para as pessoas o que está acontecendo ali antes de que as coisas sejam aprovadas. Votações importantes, como aumento de impostos. Muitas das vezes as pessoas nem sabem, né, que foi aumentado uma alíquota de um ICMS. Muitas vezes, né, uma redução de algum benefício de algum servidor público, por exemplo. Então, assim, é necessário que a gente continue fazendo esse trabalho, né, mobilizando, fazendo com que as pessoas apareçam, né? E aí, lógico, a Assembleia também tem que ter um papel muito proativo, né? Buscar, através da Escola do Legislativo, também trazer mais e mais estudantes para que as pessoas conheçam o que é o parlamento, saibam que ali decisões importantes são tomadas, mas a gente percebe que isso é um trabalho, é um processo, mas a gente não pode relaxar, a gente não pode achar natural que os deputados estejam em plenário e não tenha ninguém assistindo. Isso, para mim, não é natural, né? Então, a gente faz de tudo para poder estar sempre mais próximo do cidadão. E tem uma coisa, você fala, a população não está acompanhando o parlamento, mas tem uma coisa que é muito curiosa, é quando os deputados estão falando e os colegas sequer prestam atenção e às vezes estão falando, fazendo conversa paralela, fazendo gracinha, fazendo piada, que é de uma deselegância, de uma falta de educação estúpida, né? Como é que você enquanto parlamentar, vê isso? Veja, no primeiro momento ali me chamava muita atenção essa situação envolvendo os colegas, que a gente sempre foi muito compenetrado, muito ali na nossa, e aí a gente começou a ter que ir, por exemplo, à tribuna, e muitas das vezes, né, ali o pessoal mais do fundão, como a gente chama, né, os colegas deputados que ficam ali mais pelo fundo, ficam realmente em algumas coisas, e atrapalha, né, às vezes você perde um raciocínio, Eles viram as costas, entendeu? né? E aí muitas vezes você fala pra televisão, né, e a gente tá ali para falar para eles, para tentar mudar algum pensamento, mas é algo que chama atenção, e muitas vezes quem não tem o hábito de acompanhar a Assembleia, que chega lá para assistir, realmente estranha, porque no mínimo quando uma pessoa tá falando, a gente deveria dar atenção, né? Muitas vezes você quer resolver várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente deveria sempre estar mais concentrado em plenário, se policiando até para evitar, né, esse tipo das conversas paralelas. Quero pegar 2 questões aí. Uma, em relação a essa renovação do parlamento, até onde isso de fato é renovação, e a questão do uso das mídias sociais para divulgar ações, não só do mandato em si, mas também as decisões que vêm do governo para serem aprovadas pela Assembleia, os projetos que vêm do governo para que a Assembleia aprecie e, em geral, aprova, porque o governo tem maioria. Veja, com relação às mídias sociais, a gente sabe que é um caminho sem volta. Lógico que a gente tem uma interação ainda muito grande com, vamos dizer assim, com a comunicação, com a imprensa tradicional, rádio, televisão e jornais, mas a gente sabe que ali tem um alcance hoje já mais reduzido. Então é necessário, e aí eu falo isso muito também com os colegas, que a gente esteja, né, em todas as redes sociais, todas as mídias sociais, e eu me recordo de um aumento que ia ter aqui de IPVA, que num simples vídeo que eu fiz, a gente teve uma visualização muito gigante, e em virtude disso, inclusive, né, o próprio governo do Estado de Sergipe, na época ali, com o Belivaldo, fez uma representação criminal contra o deputado Jorge Passo, em nome do Estado de Sergipe, ou seja, demonstrando que realmente incomodou, o vídeo incomodou mais do que o próprio discurso. Porque eu falei na tribuna depois e já não teve a mesma repercussão. Então, é necessário também essa atualização, esse acompanhamento, né? É necessário que as nossas equipes também estejam já antenadas com relação a isso, Kátia. Essa modificação, né, nas mídias sociais. Com relação a mudanças de nome na Assembleia, lógico que alguns estão ali substituindo, por exemplo, o deputado Neto, substituindo o Dr. Vanderbal, que é de uma mesma linha, de um mesmo grupo político. Que é também do doutora Angélica Guimarães, que hoje é conselheira do Tribunal de Contas. Por outro lado, nós temos uma Linda Brasil, né, uma deputada que já chega com um mandato diferente dos que estão ali já há mais tempo naquela casa. Percebemos a deputada Lidiane também, que está tendo sua primeira oportunidade. Eu acho que vai dar para unir, né, esse pessoal que está com essa vontade, com essa determinação, com nós que estamos ali já há algum tempo e temos uma certa experiência para compartilhar. Lógico que parlamento também é a somação de vidas de pessoas. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua história de luta. Isso aí também repercute muito, né, quando você vai fazer as suas ações. Por outro lado, também tivemos, né, a mudança e a perda de cadeiras com pessoas com experiências que contribuíam, que estavam sempre presentes no parlamento. Sempre falava isso, sempre tem alguns que estão mais frequentes, são mais assíduos, outros até por compromissos, né, que também marcam do mandato naquele horário, às vezes não estão ali em plenário. Mas a gente espera que
que essa legislatura realmente consiga, pelo menos, fazer algo a mais que a anterior. Perfeito. A gente fala de renovação, e aí eu só queria pegar um gancho, porque quando a gente fala em renovação, a gente pensa igual, ok, saíram porque a população não quis, mas aí você traz um elemento importante que é, alguns não participaram do processo, tipo a deputada Gorete Reis, deputado Francisco Gualberto, deputado Zezinho, foram Capitão Samuel foram candidatos a deputado federal, então não obtiveram êxito. Janier não participou. Então tem alguns nomes aí que já estavam no parlamento e que não se colocaram de novo na mesma função para tal. E aí, claro, essas brechas foram abertas e vindo aí outros nomes, o que é muito salutar também, né? Essa renovação é fantástica, essa possibilidade de mudança de cadeira é importante, né? Com certeza, é sempre importante essa alternância. Lógico que, como eu disse, aí a gente volta um pouquinho, o eleitor tem que acompanhar, o eleitor tem que estar ali de perto, vendo realmente o trabalho de cada um, né? Se não puder ir no plenário, mas pelo menos acompanhar através das redes sociais dos parlamentares, que hoje, num celular na palma da mão, você ali parado, aguardando um médico para ser atendido, por exemplo, você pode pegar o celular ali rapidinho, parar, vou olhar o que está acontecendo agora na Assembleia Legislativa, né? É importante. Lógico que alguns colegas não quiseram mais disputar um mandato de deputado estadual, e aí também já abriu esse leque, mas a gente percebe aí que também a pauta municipalista chegou com muita força na Assembleia, né? Nós tivemos pessoas chegando ali de Umbaúba, tivemos o pessoal de aqui da BAM, o pessoal de Capela, pessoas que tinham uma pauta mais municipalista, inclusive com vínculos com prefeituras, né? Que também estão a oportunidade agora na Assembleia Legislativa. E isso é muito salutar, porque você sai muito da capital e vai para o interior, onde existem mais problemas e pouco alcançados, às vezes. Porque geralmente são mais, vamos dizer assim, tem menos poder de voz, ficam mais distantes, né, dos locais de poder, de decisão de poder, que é aqui na capital. Então é muito importante também que os deputados do interior, por exemplo, no Sertão agora, com Chico, lá em Glória, né, vem representar realmente vários eleitores daquela região toda ali, afinal de contas, depois de Glória só tem ele, enquanto parlamentar. Já ali na minha cidade de Ribeirópolis é mais concentrado, porque tem Ribeirópolis, já tem os deputados de Itabaiana, de Lagarto, né? Aquele meio do estado é um pouco mais povoado com parlamentares, e a gente sabe da importância. A gente percebe, lógico, que onde tem os parlamentares, as cobranças em cima do governo, muitas das vezes uma política pública sai primeiro nessa região, para depois sair numa outra região que não tenha um representante. Perfeito. Jorge, você é líder da oposição, né? Foi líder anteriormente, houve uma alternância, né, proposital que vocês estabeleceram, permitindo que outros membros da oposição também fossem líderes da bancada. Você continua líder da oposição nesta legislatura. Qual é a sua expectativa em relação à convivência com o governo do estado especificamente? Com os colegas a gente sabe que é muito tranquila, mesmo com o líder da bancada do governo, mas com o governo, essa relação oposição e governo, como é que vai ser? Veja, como eu digo, a nossa oposição vai ser sempre uma oposição muito séria, muito propositiva, né, com críticas construtivas. Esse é o nosso perfil, né? Nós tivemos a oportunidade no nosso primeiro mandato, por um momento também, ser líder de oposição. Voltamos no segundo também com isso, adquirimos experiência. Lógico que em alguns momentos vamos ter uns debates mais acalorados, tanto com o líder do governo, como a depender da condução do presidente da Assembleia durante as sessões, né, de votação. Com relação ao governo do estado de Sergipe, temos um governador com um perfil diferente do ex-governador, né? O ex-governador Belivaldo era mais na dele, jogava mais na retranca. Fábio, acho que até também por ser um pouco mais jovem, né, consegue caminhar mais. Acho importante isso, porque eleição passou, os palanques foram desarmados. Minha posição com relação à oposição não muda, estarei ali nela durante esses 4 anos, mas o governo, é o que eu venho dizendo, Cátia, se o governador e a sua equipe tiver a humildade de ouvir as críticas construtivas da oposição, eles tendem a fazer um governo um pouco melhor. Porque geralmente o que acontece? O governador de plantão está ali arrodeado de pessoas, muitas vezes a grande maioria nomeados em cargo em comissão, que não podem nem expressar o que estão sentindo. Sim. E aí acontece o que? É só dizendo, ó, seu governo tá bom, tapinha nas costas, e lá fora uma realidade totalmente diferente. Sim. Então a gente espera que melhore. Nós temos aí uma grande desigualdade social, nós temos pessoas ainda passando fome em Sergipe, não é à toa que temos vários cartão mais que foram criados para poder fazer transferência de renda também em nível estadual. Então, assim, que Fábio, né, consiga melhorar a vida do Estado, e nós vamos fazer o nosso papel enquanto oposição. Você falou uma coisa importante, a oposição dá equilíbrio ao governo, né? Porque tem a turma do tapinha nas costas, o ok, tá tudo bem, tá tudo lindo, e a oposição vem justamente, a oposição responsável, equilibrada, ela vem justamente nessa perspectiva de equilibrar o governo, no sentido de dizer assim, opa, aqui tá bom, mas aqui precisa melhorar. Esse é o papel da oposição real. Com certeza, e é esse o papel que a gente, enquanto parlamentar, liderando a oposição, né, que nós estamos ali com o deputado Marcos Oliveira, com a deputada Linda Brasil, o deputado Chico e Paulo Júnior aqui de São Cristóvão, nós
queremos fazer. Lógico que iremos fazer as fiscalizações, lógico que nós iremos nos hospitais públicos, nas rodovias estaduais, né, cobrar um melhor serviço por parte da DESO, né, também estaremos ali avaliando os projetos que cheguem na casa e os que não tiverem tão bons, a gente possa apresentar emendas, mesmo sabendo, né, que o governo tem maioria para aprová-las ou não, mas a gente precisa fazer esse contraponto, né, real. Como eu disse, tem muita coisa que com pequeno ajuste pode, né, melhorar. Disse ao governador, por exemplo, na visita que eu tive lá, a minha região ali de Ribeirópolis, Aparecida, ali sofre muito com a falta de água. E nós temos uma obra, Kátia, que começou em 2013 com o Marcelo Deda, está com 90% de execução. E aí a empresa agora rescinde o contrato com a DESO. Então é necessário que o governo dê uma prioridade, faça uma nova licitação e o quanto antes conclua essa obra para que o povo daquela região não falte. Eu não sei se o governador, chegando agora, tinha noção, por exemplo, de que existia essa ampliação da adutora ali para melhorar o abastecimento de água. São informações como essa que a gente vai estar sempre ali cobrando, olhando o diário oficial, vendo se tem alguma coisa a mais, se tem alguma coisa a menos, olhando o IGESP, que é o sistema de pagamentos do governo, para identificar algum empenho, algum pagamento equivocado. E pode ter certeza, eu disse ao governador, jamais eu vou pegar uma informação e trazer ela a público sem dar a oportunidade, né, de ouvir um secretário. Então, assim, eu acho que a gente pode contribuir fazendo essa oposição, né, firme, forte, agora com muita responsabilidade. Perfeito. A oposição de oba-oba nunca é salutar, né? Nunca é saudável, né? Não, e não se sustenta, né? Porque a população também entende quem está ali só para fazer o oba-oba, quem está ali realmente para fazer um trabalho, tanto o deputado de situação quanto o deputado de oposição. Sim. Né? Lógico, teremos agora uma convivência com um novo líder, o ex-líder engavetador de projetos, graças a Deus já não está mais na Assembleia, deputado Zezinho Sobral, hoje é vice-governador. E secretário de Educação. De Educação, né? Que pelo menos espero que ele não tire a educação do rumo, que ele possa melhorar, porque nós precisamos melhorar os nossos índices, precisamos melhorar, né, várias questões envolvendo a secretaria. É uma pessoa que tem uma experiência. Quando ele estava na Assembleia, eu brincava com ele, você já foi secretário de quase tudo no estado de Sergipe. Então, você tem um know-how muito grande, lógico, tanto para receber elogios, como também para receber as críticas. Você falou do novo líder do governo, que é um novato, inclusive, né? É um novato, não na política, mas no parlamento, que é o deputado Cristiano Cavalcante. Isso, já teve a oportunidade, lógico, de ser prefeito, Sim. de ser representante de associação de municípios, né? Mas, ali no parlamento, é uma outra missão. É uma casa de iguais. É uma casa de iguais, eu espero que ele compreenda o momento que a gente também partir para uma crítica mais dura, mais contundente, mas lógico sempre com provas, né? Que ele entenda o nosso lado, ele faça o trabalho dele, né? Lógico que eu espero que ele erre mais do que acerte, né? Não vou dizer que eu quero o contrário, porque ele vai estar ali, às vezes, fazendo defesa do indefensável. Aliás, como a gente via, né? Ser líder de governo é muito isso, né? É defender o indefensável. Muitas pautas, né? É nessa pegada. Né? A gente via isso muito com o deputado Francisco Gualberto, muitas vezes sem muitos argumentos, mas ele contava uma historinha e passava ali e as coisas iam sendo aprovadas. Né? Então, assim, já o deputado Cristiano está começando ali agora, né? Já fizemos alguns embates já na casa semana passada, essa menos, por causa que foi uma semana curta, mas a gente espera que ele, né, que tem, inclusive, um excelente professor, disse isso a ele teve a sorte disso. O governo escalou o deputado Venâncio Fonseca para ser um link entre executivo e legislativo. E todo mundo sabe que o deputado Venâncio, na Assembleia, deixou marcas tanto na situação quanto na oposição. Aliás, fez os dois, cumpriu muito bem os dois papéis. Né? E hoje é o professor, né? Eu digo isso a Venâncio e a Cristiano, você está com um professor, está com um técnico aí no banco muito bacana. Nós da oposição temos que estudar, criar as nossas formas de atuação, todo mundo coeso, para poder também fazer esse contraponto com responsabilidade ao governo. E eu sou testemunha disso, que eu cobri a Assembleia há muito tempo, né? E encontrei o deputado Venâncio como líder do governo, João Alves. No outro. E como líder da oposição. O Marcelo Deda. Né? E nas duas situações, sempre foi muito gentil com os colegas, né? Muito diplomático com os colegas parlamentares. Então, isso é muito bacana. Essa relação saudável é muito boa, né? E eu cito sempre isso como exemplo, porque às vezes setores da imprensa dizem a oposição é pequena, é diminuta, só tem poucos parlamentares, mas quem cobre a Assembleia Legislativa sabe disso. A vida toda. A vida toda a oposição teve poucos. E eu cito até o exemplo, né, do deputado Venâncio, do ex-deputado Augusto, que naquele momento só tinha praticamente eles dois dentro do parlamento, assim, questionando, brigando, e dava muito trabalho, né, para o governo. Sim. E a imprensa estava sempre ali fazendo as coberturas, né? Agora, deixa eu pegar um pouquinho esse gancho aí dessa coisa da oposição. Eu lembro que uma vez eu conversando com o deputado Venâncio, à época deputado Venâncio, líder da oposição, e ele quase perdeu a eleição no ano seguinte, por
pouco não ficou fora do parlamento. E ele dizia que ser oposição era uma luta muito inglória, porque as pessoas querem que ele cobre, mas as pessoas não votam nesse parlamentar que faz essas cobranças. Então, assim, e na hora de você ir lá pedir voto, ele quer negociar o voto, ele quer pedir dinheiro, ele quer fazer trocas. Com você acontece a mesma coisa? Essa é a sua impressão também? Veja, Kátia, se eu pegar os meus resultados eleitorais, do meu primeiro mandato para o segundo, eu tive um crescimento de votos, certo? Já no segundo para o terceiro agora, nós diminuímos um pouco a votação, lógico, nesse cenário, né, que estava muito polarizado, mais candidaturas em virtude da falta de coligação, que era todo mundo só num partido só. Agora, lógico que quem está na oposição tem o lado positivo, você está sempre ali na vitrine, concedendo uma entrevista, fazendo a sua parte. Por outro lado, a gente sabe que ainda tem muitos eleitores, né, que esperam que você resolva uma questão pessoal. Na oposição você não tem esse jeitinho, que muitas vezes quem está no governo não consegue resolver determinadas situações. Então, assim, é uma luta, mas assim, eu também entendo que o deputado Venâncio, em um determinado momento, também teve uma grande explosão de votos, por exemplo, até na capital, em virtude de estar na oposição. Lógico que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu momento, o meu também daqui a pouco vai passar, mas eu creio que se você mantiver ali uma linha, uma coerência, né, uma forma de atuar, que as pessoas realmente se identifiquem e saiba também fazer essa comunicação, porque muitas vezes eu percebia muito isso, dados parlamentares mais, os que já passaram na Assembleia, achavam que bastava estar ali na tribuna ou concedendo uma entrevista no rádio, né, na televisão, que não é suficiente. O eleitor quer que a sua comunicação funcione redondinha, mas também quer que você esteja presente, né? É algo que não tem para onde fugir. O político que não está ali caminhando, ouvindo, falando, né? Lógico que eu sei que Venâncio fazia muito isso. Hoje nós temos outras ferramentas que eles não tinham. Por exemplo, aqui você tem na palma da mão contatos de várias pessoas que um vídeo seu bem feito pode chegar a ser assistido por várias pessoas e aquelas pessoas se identificarem, né, contigo e lhe dar um voto de confiança. Naquela época deles era mais difícil. Né, já era uma outra forma de comunicação. Na época do seu pai, muito mais ainda, né? Ou seja, cada um, né, tem o seu momento. Até pelo estilo do seu pai, né? Sim, muito mais caladão, né? Muito mais pacífico. Mais mineirinho, né? Ia ali pelos lados e sempre conseguia também boas votações. Foi deputado 4 vezes, assumiu um 5º mandato enquanto suplente, quando a deputada Gorete se afastou para ser secretária de saúde de Aracaju. Então, assim, mas foi outro momento. Já o nosso também, que tá, você vê até pela média de idade, eu acho que agora da Assembleia, dos novatos, né? Sim. É uma galera que tem uma idade... Foi um encerramento de um ciclo, né, político, na verdade, né? Encerrou-se aquele ciclo político ali de lideranças como João Alves, Albano, Valadares, Jackson Barreto. Estamos em um outro ciclo, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. Nós temos um presidente da Assembleia com 40 e poucos anos também, né, no seu 4º mandato, deputado Jefferson, também muito experiente, né? Também vem com um professor em casa. De uma escola fantástica, ali, que é Andrade, de Ulisses. Né? Então você vê, nós estamos tendo oportunidade. Agora, o que essa turma jovem não pode desperdiçar, Kátia, é essa oportunidade. Porque se a gente faz os mesmos erros, se a gente não consegue mostrar a diferença, o eleitor lá fora, você teve, enquanto jovem, essa oportunidade, não abraçou, não deu um resultado positivo, vamos substituí-lo. Você falou do deputado Zezinho Sobral como líder do governo e engavetador de projetos. Foi esse termo que você usou. A sua expectativa em relação a Cristiano é que não seja um engavetador. E aí eu ouvi várias vezes parlamentares reclamando que tinham projetos na casa de 10 anos passados e que sequer eram colocados para análise e eram lidos sequer. Como é que é essa história no parlamento? Veja, é algo que para mim me incomoda muito, porque, como dissemos, é uma casa de iguais. Lógico que os projetos só vão ser aprovados se a gente tiver maioria, se a gente conseguir convencer. Então, para mim é inadmissível que um projeto meu, por exemplo, do ano de 2015, fique numa gaveta da CCJ sem sequer um parecer. Porque, assim, para mim é um desserviço. Ou seja, como é que eu estou tentando produzir, o cidadão me paga um excelente salário para eu produzir, paga um excelente salário aos meus colegas, né, para a gente votar matérias e simplesmente pela vontade de 1 ou 2 pessoas esses projetos não saem da gaveta. Não só foram meus, não. Porque eu falava mais. Sim, a deputada Maria Mendonça também falava muito, né? A ex-deputada Cobrava Kitty também. Lima também falava muito. Outros não falavam, pensando que se não falasse, eles iriam pautar e nunca pautavam. E quando pautavam, só pautavam aqueles mesmos projetos. Reconhecimento de utilidade pública ou colocação de mais, no calendário oficial do Estado, de mais um acordo, de mais um evento, que são importantes, não vou dizer que não são, mas aquelas matérias mais sensíveis, mais rebuscadas, que poderiam ter um tratamento melhor, com o deputado Zezinho Sobral, não tivemos. Queria tocar em 2 assuntos meio espinhosos, que é a questão da privatização. Tem Banese e Deso aí que vez ou outra acontece recorrentemente essa discussão, vai privatizar, não vai privatizar, e deixa todo mundo sob tensão, os servidores sob tensão. Qual é a sua opinião sobre isso? Veja, eu sempre defendi na Assembleia a não venda, a não privatização.
principalmente de algo essencial para o Estado de Sergipe, em específico, vamos dizer, a DESO, né? A gente não concorda com a privatização da DESO, sabemos da necessidade de investimento na empresa para ela prestar um melhor serviço, isso é fato. A gente sabe que o serviço que a DESO presta hoje deixa muito a desejar. Você tem aqui o caso da minha região de Ribeirópolis, que precisa terminar um investimento que se arrasta há 10 anos. Tem uma coisa na DESO, só para a gente fechar essa questão da DESO, e você continuar a sua fala. A empresa que presta serviço à DESO. Existe uma empresa, você sabe disso. São várias empresas. São várias empresas, mas tem uma das empresas, por exemplo, tudo o que ela faz, por exemplo, ela vai ligar a água na sua casa. 100% desse valor é dela, da empresa. Essa relação dessas empresas com a DESO, não precisam ser revista? Não precisa ser revista? Com certeza, e que tenha muita transparência, porque é muito fácil. Quando a empresa começa a não prestar um bom serviço, você começar a denegrir a imagem daquela empresa, e a solução, lógico, para qualquer governo é muito fácil. Vou vender a empresa, a população, com certeza, a maioria bateria palma. Sim. Mas só que a gente sabe que é algo que não é tão simples, né? Porque nós temos regiões que dá déficit mesmo, dá prejuízo, né? Imagina uma operação num povoado de Poço Redondo, onde você tem poucas casas, mas tem que manter o abastecimento de água. Então, também a iniciativa privada não teria interesse nesses locais, queria só pegar ali o filé, como a gente fala. Sim. Então, assim, tem que ter muita cautela. Eu sou contra a venda da DESO, como também tentaram, num determinado momento ali no final do ano, autorizar a venda de ações da própria... Da Sergás. E depois o governo retirou a matéria, porque viu que não era. Porque como é que eu estou aqui com um grande potencial de gás, ou seja, vou ser explorado daqui a 4 anos, eu vou vender a minha empresa, que é ela que distribui no estado de Sergipe. Não justifica. Sim. Então, assim, tem coisas que precisam ser melhor esclarecidas, e esse tema é sempre espinhoso, porque a população cobra um serviço de qualidade. Sim. É necessário. Os trabalhadores da DESO tentam fazer, mas precisam também de condições. E talvez rever essas relações com essas empresas todas, porque o servidor da DESO muitas vezes está fazendo serviço dele, mas as empresas contratadas, que prestam serviço, levam o dinheiro todo para ela não faz o serviço o que ela deveria fazer com eficiência e com qualidade. Né? Com certeza. E aí tem que ter realmente uma abertura das contas com bastante transparência, principalmente nessas relações. Uma outra questão, pensões vitalícias. Para governo, você, aliás, é autor de uma proposta de emenda à Constituição que suspende esses pagamentos de pensões vitalícias. Não só para governos, né, governadores passados, ex-governadores, mas também, em muitos casos, para as primeiras damas. Né? Viúva, por exemplo, Eliane Aquino é uma dessas que recebe pensão vitalícia aí pela morte do, então, esposo Marcelo Deda, que foi governador de Sergipe. Qual é a sua opinião sobre isso? Veja, desde quando eu cheguei na Assembleia, a gente é contra esse tipo de benefício, porque não se justifica, porque para mim já é uma honra ser deputado, como deve ser uma honra para alguém que foi governador do estado. Por que depois que eu saio do cargo, o Estado tem que me manter? Sim. Tem que pagar um salário para aquela pessoa? Nada justifica. É tanto que o próprio STF, em várias decisões, né, vem declarando inconstitucional esse tipo de norma. Aqui em Sergipe já aconteceu isso, mesmo com o nosso trabalho, mas foi tão lento na Assembleia que o próprio STF decidiu que ainda é inconstitucional, né, aqueles artigos da nossa Constituição estadual. Mas nós temos várias leis estaduais concedendo pensões graciosas, que é assim que eles falam, sem ter o vínculo previdenciário. Não tem nada a ver com previdência, essas gratificações, essas pensões. Então, a gente precisa, o quanto antes, rever. O exemplo citado da Eliane Aquino é algo que sempre chega também, né, para a gente sempre comenta também na Assembleia Legislativa, mas é necessário a gente acabar com essa farra. Afinal de contas, é dinheiro público que está beneficiando alguma pessoa. Isso a gente também entende que não é possível. Se for assim, Kátia, porque A tem e B não tem? Sim, por que um cidadão que morre vítima de um assalto, por exemplo... É uma burocracia gigantesca, vai para a justiça brigar... A família não tem acesso a um benefício... E só depois de uma luta judicial. Quando consegue. Quando consegue, com certeza. Jorge Passos, eu quero lhe agradecer por participar aqui do Casa de Sopapo. Sem sopapo, óbvio, né? Colocar o podcast à sua disposição e aproveita, se despede dos nossos ouvintes, né? Que, aliás, estamos aí no Spotify toda quinta-feira a partir do meio-dia, sempre com um episódio novo. Eu que agradeço, Kátia, agradeço vocês por nos receber aqui tão bem, né? Nos dar essa oportunidade de conversar sobre alguns temas, né, importantes que acontecem tanto na Assembleia Legislativa quanto fora dela, e com certeza, né, pedir aí também a nossa audiência que assista, né, que compartilhe, que ouça no Spotify, que veja os vídeos que vão ser feitos também desse momento aqui. E parabéns. Que siga as redes sociais. Que sigam as redes sociais, né, e parabéns mais uma vez,
né, a Cátia Santana, por estar sempre trazendo novidades para Sergipe, na área da comunicação. Muito obrigada. A vocês que nos acompanharam, muito obrigada por participar, por acompanhar. E não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, em todas as redes. Procura lá, @Casa de Sopapo, nos encontra, segue, compartilha, comenta, fale bem ou fale mal, mas fale da gente, por favor. A gente volta a se encontrar quinta-feira próxima, se Deus quiser, com mais um Casa de Sopapo, sempre trazendo aí uma personalidade do mundo político, não só o político partidário, mas o político também que exerce uma função aí na política pública de saúde, de segurança e muito mais. Grande abraço e até lá.